Vamos lá, Douglas. Em 2016 tu era pré-candidato a prefeito. Declinou, na época, no partido para o Jorge ser candidato. 2020, pré-candidato. O Jorge tinha dito que não iria à reeleição. Tu era pré-candidato. O Jorge resolve que vai à reeleição. Tu declina novamente. Tem muito zum. Diz que me diz que aquela coisa. O que é verdade nisso tudo que é falado, Douglas? Olha, Leandro... 2016, 2020, agora 2024 vai acontecer, né? Vou falar porque é necessário, né? Com relação à transparência, informação importante até para quem nos ouve saber do sentimento do Douglas, né? Eu não costumo hoje recordar esse passado porque ele machuca, né? Ele machuca e eu prefiro olhar para frente. Mas em 2016, posso recordar rapidamente, eu era pré-candidato a prefeito por uma decisão não minha, mas uma decisão do partido na época, do ex-prefeito Laércio e das pessoas que faziam parte do Partido Progressista, e que me convidaram, do PP, né? do PP, que me convidaram, né, a ser candidato a prefeito ainda em 2013. Eu me elegi vereador pela primeira vez em 2012, na eleição de 2012, 848 votos pelo PP. E em 2013, meu primeiro ano de mandato, ao término de 2013, eu me lembro como se fosse hoje, na ocasião, o prefeito Laércio me visitou junto com o secretário dele, me convidando e dizendo, olha, a gente vai precisar de um sucessor. Eu já estou preocupado com isso porque o tempo passa muito rápido, eu já estou no meu segundo mandato e a gente precisa preparar alguém. E naquela ocasião ele disse, esse alguém eu vejo que seria você. Você eu acho que pode me suceder. Logo depois da reeleição dele. Vejo perfil, vejo competência, vejo que você tem se demonstrado uma pessoa reta, que tem se demonstrado bastante com uma dinâmica que faz com que a gente te enxergue como o futuro prefeito. Eu naquela ocasião fui pego de surpresa e disse, não, me elegi vereador agora, vou ser candidato a prefeito, talvez eleger mais uma vez vereador. Eu não imaginava isso, né? Eu não pensava em hipótese alguma. E eu dizia, o partido tem tantos bons nomes. Citei para ele naquela ocasião, inclusive, citei para ele Dona Maria, citei Valdemar Guebal, citei Valdir Girardi, citei pessoas que já faziam parte do partido, até meus colegas vereadores. Naquela ocasião, o próprio Jorge. Ele disse, tem outros, eu não quero. Ele disse, não, mas eu vejo que você pode ser sim e tal, e ficou. E aí foi uma sequência de conversas e tudo mais. Claro que passando-se o tempo, daí depois de 2014, 2015, e aquilo foi intensificando, foi crescendo, foi intensificando, foi fortalecendo. Chegou ao término de 2015, novamente uma conversa, disse, não, você vai ser o nosso candidato. Em 2015, daí 2 anos depois. Isso, você vai ser o nosso candidato. E aí, a partir daí, começou uma série de, inclusive, aperfeiçoamento, cursos, enfim, para que a gente pudesse se preparar para a eleição. E até aí tudo certo, né? Eu dizia, não, tudo bem então, estou aqui, vamos lá. E como é que era algo novo para mim? A galera vinha falar contigo? 100%. Tinha partido fechado contigo? 100%. Nós tínhamos uma excelente relação, partido muito bem organizado, tudo muito bem conectado. O partido, na época, o presidente do partido, salvo engano, era o Jairo Cipriani, salvo engano. Acho que era ele. E aí, beleza. Aí fui a fazer cursos, para cá, para lá e tal. Na época, o prefeito, então, acabou me colocando à frente dos eventos para representá-lo. Ó, me representa aqui, me representa ali. Você vai em tal lugar, você vai aqui. Fui líder de governo. No último ano, daí, eu fui presidente da Câmara, em 2016. E aí, até aí tudo certo. E 2016 iniciou aquele processo pré-eleitoral, aquela loucura, né? O esquenta da eleição, como está acontecendo, aconteceu esse ano também, é natural, em todo ano eleitoral. Sim. Acontece, né? Esse esquenta da eleição, e começa pesquisas e tal, enfim. E eu tive acesso a números de pesquisas de diversos partidos que me colocavam numa condição realmente privilegiada, enquanto a questão de aprovação perante a comunidade. Certo. E aí aquilo foi crescendo, e como eu mesmo falo para os meus amigos até hoje, eu não me engravidei daquele sonho, eles me engravidaram do sonho. Eles colocaram dentro de mim o sonho, eu não tinha
esse desejo, porque eu não, primeiro que não, naquele momento tinha acabado de me eleger vereador, então eu não me via, aquilo era novo, não via não, mas tem tanta gente capaz e eu preciso ainda de mais um mandato talvez, enfim, mas a coisa foi acontecendo. 2016 as pesquisas mostravam que eu tinha essa condição, e quando chegou mais próximo então do período eleitoral, praticamente bem perto da decisão mesmo, para ter uma ideia, Leandro, Juan, a parte de coordenação do partido me mostrou inclusive material de campanha. Mostrou material de campanha, Douglas, olha o santinho aqui, assim vai ser o adesivo, a placa vai ser assim. Claro, a gente vai fazer a foto oficial para mudar a tua foto aqui, porque vai ter que fazer uma foto oficial, naturalmente. Mas vai ser isso aqui, ó. Vai ser desse jeito aqui, enfim e tal. A gente tinha começado a pensar o plano de governo já naquela época. Pavimenta Timbó, outras ações, a gente já tinha começado a pensar isso, as coligações, os acertos, eu estava fazendo parte já desse processo. E aí, muito próximo já do período de tomada de decisão, que é aquela parte do período de convenções e das decisões que os partidos realmente têm que bater o martelo e decidir as alianças e quais são os seus candidatos. Ali, e aí, né? Exatamente. Passando já o período, inclusive, da troca de partido, que já não podia mais. Aí, o atual prefeito, então, naquela ocasião, vereador comigo, meu colega de bancada, o Jorge, se colocou à disposição. Ele disse, eu também quero me colocar à disposição como pré-candidato a prefeito pelo PP. Vamos para a convenção. E, não, aí foi uma surpresa para mim e para os demais, mas eu respeitei em todo momento. Faz parte, né? E eu disse, não, todo mundo tem esse direito, e naturalmente, quem quiser se colocar à disposição. E aí foi feita uma reunião com integrantes do partido que disseram, olha, então nós vamos fazer uma pesquisa, onde nós vamos colocar o teu nome, o nome do Jorge também quer, e também o nome da Dona Maria, a pedido do deputado, na época, deputado federal, senador, Esperidião Amin. Pediu para colocar também o nome da Dona Maria na pesquisa para que fosse avaliada também querida, no critério eleitoral. Uma mãe, né? Uma mãe, uma professora, ela foi chefe de gabinete, me ajudou muito, né? Tenho uma consideração gigante por ela até hoje, né? A gente de vez em quando troca uma mensagem, conversa, porque ela tem um histórico brilhante e ela tem uma experiência muito grande que sempre pode colaborar, né? E aí, um abraço para a família da Dona Maria aí, que são amigos também, né? Um abraço, com certeza, e melhoras, né, para o seu Reinaldo, que passa por uma situação de saúde bastante delicada, né? Que Deus dê saúde a ele, né? E possa retomar aí a normalidade. Então, naquela ocasião, foi tomada essa decisão de fazer uma pesquisa, e foi feita a pesquisa, e eu, até então, tá tudo certo. E eu tinha uma convicção comigo, de que não, na pesquisa vai dar certo, porque eu tinha acesso a outras pesquisas, como hoje acontece, o partido A, B, C, D, todo mundo faz pesquisa, e a pesquisa inteira não pode mostrar, mas sempre tem, a gente tem os contatos, né? A política é um campo de divergência de opiniões e de ideias, a democracia é assim, mas a gente convive com uma harmonia. Não pode ter desrespeito, e, enfim, isso para mim não existe, a gente sempre tem que ter um bom relacionamento. Então, a partir desse momento da pesquisa, foi feita a pesquisa, veio o resultado. E o resultado, quando veio, aí me surpreendeu, porque aí o resultado, eu estava em segundo na pesquisa e o Jorge em primeiro. Eu respeitei, a partir daquele momento o partido não queria que nós disputássemos convenções, não fosse para a convenção, não tivesse uma disputa que fosse decidido aí. Nós fizemos uma reunião em gabinete, a pesquisa foi aberta, o Jorge liderava a pesquisa e eu, naquele momento, desejei boa sorte, levantei, me retirei e disse, está tudo certo e vamos em frente. Fui para casa, muito triste. Por quê? Porque o meu material de campanha já estava pronto, mas tudo bem. Eu fui para casa, muito triste, levei uns 3 dias para poder digerir, absorver e me reencontrar. Fiz um encontro com os meus amigos, família, e a minha família me apoiou, os amigos me apoiaram. Você vai candidato à reeleição, a vereador, porque o Jorge é candidato a um mandato só. Sempre foi contra a reeleição,
dizendo isso abertamente. Inclusive, o saudoso pai dele, infelizmente, faleceu de Covid. Meu pai também faleceu de Covid, uma dor imensa, né? Lamento profundamente. O pai dele sempre foi contra a reeleição, o Jorge também era contra a reeleição. Então, naturalmente, o Jorge eleito é um mandato só. 2020 tem a possibilidade novamente, né, de uma eleição aberta, a gente se colocar à disposição do partido para ser candidato. Então, eu acabei tomando essa decisão, fui a vereador e numa reunião de partido, inclusive, saiu a notícia, muita gente me ligando, próprios integrantes do partido, lideranças do partido me ligando, pedindo como que foi feita essa decisão, enfim. Fizemos uma reunião, nessa reunião eu levantei, falei com todo mundo, dizendo eu sou candidato a vereador, o Jorge é candidato a prefeito. O que nós construímos durante esses anos todos no partido, nós não vamos deixar que isso se termine dessa forma. A gente vai para a eleição. 2016 isso. 2016, vamos para a eleição, vamos vencer a eleição e vamos junto trabalhar, porque a cidade de Timbó, o município, as famílias só têm a ganhar. E foi assim. E aí eu fui para uma eleição de vereador, com um boto no peito, carregando o Jorge no peito. Por quê? Porque é assim que eu decidi, né? As pessoas me diziam, Douglas, mas você foi traído. Eu dizia, não, foi uma decisão, vamos em frente, mesmo às vezes triste, tinha dias que era difícil sair de casa para fazer campanha, mas eu fui, trabalhei com ética, com responsabilidade, com comprometimento partidário, coletivo, fui para a rua, trabalhei, elegemos o nosso prefeito do partido, Jorge, uma votação expressiva, e também me elegi vereador, fazendo 1.069 votos. Aumentou consideravelmente. Fui o vereador mais votado do PP naquela ocasião. E juntos a gente iniciou um trabalho. Em 2017, no meu segundo mandato de vereador, então, eu fui presidente da Câmara. 2018 eu continuei na presidência da Câmara. O Jorge, quanto prefeito, nós tínhamos e temos, inclusive, sempre uma relação muito cordial, amistosa e muito parceira. Eu sempre fui parceiro, procurando ajudar, contribuir os projetos na Câmara, dar celeridade, ajudando no crescimento e desenvolvimento da cidade. E 2018, então, a proposta de eleger um deputado estadual, foi onde teve a eleição do deputado Laércio, todos trabalhando num só propósito, em busca desse objetivo, conseguimos o objetivo, elegemos o deputado. E em novembro de 2018, então, uma surpresa bem grande para mim, onde o Jorge anuncia, então, os seus secretários, acho que foi final de novembro, início de dezembro, ele anuncia para os seus secretários, anuncia para as pessoas que faziam parte do governo, que ele iria à reeleição, que ele tinha tomado essa decisão e que ele iria à reeleição em 2020. Na tua eleição a prefeito nesse momento? Já, era uma coisa natural. Eu já e você pensava... e ele já tinham tido algum tipo de conversa sobre isso? Já tínhamos conversado, a gente já tinha trocado figurinhas, né? E era uma coisa muito natural, né, Leandro? Era uma coisa natural porque a gente já tinha combinado isso, né? O partido sabia disso, a gente sabia disso, as pessoas sabiam disso, de que a partir do momento que eu sou contra a reeleição, então, naturalmente, em 2020, a porta está aberta. Então, eu me colocava à disposição como candidato natural. Eu vou ser o candidato natural do partido porque eu já fui preterido em 2016. Então, 2020 vai chegar a minha vez. O acordo é esse. E aí, chegou o final de 2018, infelizmente, eu tive essa surpresa, que novamente me causou um impacto muito grande. Aquele final de ano foi terrível para mim. Por quê? Não porque eu sou obstinado, obcecado pelo poder que eu quero, mas era um sonho, um desejo. Eu vim para a política para servir. As pessoas podem acreditar que não tem problema. Deus sabe da intenção do meu coração. Eu vim para a política para servir, para ajudar. A partir do momento que eu não for mais útil, eu vou cuidar da minha vida, vou para a minha empresa. Quando eu falo que eu não dependo da política para viver, não é que o que eu recebo hoje é para o meu custo. Me ajuda no meu dia a dia, nos meus custos. Mas eu saindo da política, eu tenho minha empresa. Né? Então eu vou cuidar da minha empresa, vou cuidar da minha vida e vou ajudar no que for possível, vou tocar a minha vida. Então a política para mim é uma vocação. Eu tenho ela como um propósito de vida. Então em 2020 eu tinha esse sonho e acabou não acontecendo. Mas e tu trabalhou com o mesmo afinco de 2016?
Trabalhei. Não, para reeleição do então prefeito? Não. Aí aconteceu, aí infelizmente aconteceu essa situação de 2018, onde eu tive essa surpresa, pedi uma reunião, então, para o atual presidente do partido, na época que, salvo engano, continuava sendo o Jairo Cipriani, onde convocou uma reunião no gabinete com o prefeito e outras lideranças para a gente ouvir dele, saber dele realmente se isso era verdade. Porque até então vocês estavam sabendo de... Por intermédio dos comissionados, dos secretários. E aí onde eu pude olhar para ele e perguntar: Jorge, você realmente vai à reeleição? Vou à reeleição, eu tenho direito. Eu tenho o direito de mudar de opinião. Eu acredito que 4 anos é pouco, que a gente poderia ampliar, né? Poderia trabalhar mais um mandato, porque eu tenho muitas ações que eu gostaria de tirar do papel, eu gostaria de executar, tenho muitas ideias, muitos projetos, enfim, e eu vi que 4 anos é pouco. Não, tudo bem, eu não tenho problema com relação a isso, mas você deu a palavra. Dada a palavra, a gente tem que cumprir, mas está tudo certo, então siga em frente e eu vou tentar seguir a minha vida. E aí saí dali muito frustrado, aborrecido, e foi aonde nós decidimos, então, eu decidi então sair do partido. Onde eu decidi, não, eu vou sair do partido, porque se eu não tenho dentro do partido a possibilidade de me colocar à disposição, né, para poder sucedê-lo, poder realizar o meu desejo, o meu sonho, e mais uma vez eu tenho que enfrentar, né, essa situação que me frustra, então eu vou buscar um outro caminho que me dê essa possibilidade. Foi onde então eu ingressei no Podemos, hoje da deputada Paulinha, busquei essa possibilidade, essa oportunidade, me filiei ao Podemos, construímos dentro do Podemos uma nominata de vereadores extremamente qualificados, capacitados, de comunidade, buscando a possibilidade de uma eleição. Trabalhamos durante 2 anos, não trabalhei sendo oposição, sempre marcando posição, sendo oposição, não, marcando posição. Mas tu sabe, Douglas, me dá uma parte, eu tenho uma opinião, cara, que o vereador, a Câmara em si, o parlamento, ele nasce com a missão de fiscalizar o executivo. Principal missão, entendo, né? Então, essa coisa do vereador trabalhar aliado ao prefeito, eu tomo cuidado com isso, porque a Câmara é aliada às vontades da população. Exatamente, e ele é aliado no sentido de defender aquilo que se propõe, né? Existe um plano de governo que é levado para a eleição. A partir daquele momento que chega a Câmara é composta, o prefeito precisa do apoio dos parlamentares para tirar do papel, né? Para colocar suas ações em prática, né? Para você poder aprovar o orçamento, aprovar os projetos, enfim, as mudanças necessárias que às vezes são fundamentais dentro da organização da administração pública, né, para você fazer o remanejamento de recurso, enfim, isso tudo é fundamental, você precisa de um apoio. E eu sempre trabalhei dessa forma. Mesmo sendo líder de governo do Laércio na época, e também com o Jorge. Chegasse a ser líder de governo do Jorge? Do Jorge, não, porque eu fui presidente nos 2 primeiros anos. E depois eu mudei de partido, naturalmente eu acabei não sendo líder de governo. Fui presidente da Câmara durante 3 anos, né? 16, 17, 18. E líder de governo durante 2 anos do Laércio. Então, eu vivia praticamente dentro do gabinete, acompanhando as ações e tudo mais. Mas as pessoas não sabem o quanto nós discutíamos. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes vinha o projeto chegava lá na Câmara de uma maneira... E eu olhava aquilo e dizia, não, eu não tenho como defender isso aqui desse jeito. Então eu vou lá, dentro do gabinete, vou discutir. E a gente literalmente quebrava o pau. E aí como é que foi dentro para depois poder da Câmara defender aquilo, né? Mas de dentro do Podemos. Aí completando a questão no Podemos, eu fui para o Podemos, a gente construiu uma nominata de vereadores e buscamos possibilidade. Né? Elegeram 2, né? Isso. Nós sabíamos que naquela eleição de 2020 o Jorge tinha uma aprovação muito boa, como tem hoje também. Fazia um bom governo, como faz hoje também. E naquela ocasião a gente se colocou à disposição, então, novamente como vereador. Nós observamos o cenário, verificamos que a melhor situação era me colocar novamente na condição de candidato a vereador.
Para quê? Para que eu pudesse, então, novamente prorrogar essa possibilidade de ser pré-candidato a prefeito e me colocar à disposição da prefeitura. Não se ventilava uma ideia de tu e o Fabrício lançar uma chapa? Foi ventilado, foi ensaiado, foi pensado. Que deu que não deu certo isso, Douglas? Só tinha uma possibilidade de nós criarmos um caminho, né? Era formar uma ampla coligação que não foi possível. Então, a eleição é matemática, né? Então, na época, eu também me coloquei à disposição como vereador, formamos uma nominata boa de vereadores e decidimos, então, lançar a nossa nominata do Podemos, chapa branca, sem apoio. Sem apoio majoritário, né? Abriu o apoio para a majoritária, o candidato que quisesse trabalhar para o Jean, para o Fabrício, para o Jorge. Então, teve diversos eleitores meus que votaram, por exemplo, no Jorge, outros votaram no Fabrício, teve quem votou no Jean. Então, a gente deixou à disposição do eleitor para escolher a majoritária, inclusive dizendo o seguinte: a minha proposta era sempre, como é hoje, eu eleito vereador, vou trabalhar pelo melhor da cidade, independente de quem seja o prefeito. Então, eu não vou estar lá para atrapalhar, eu nunca atrapalhei. Sempre estive lá para ajudar, para contribuir. Até porque são poderes separados, né? Exato. E aí me elegi vereador novamente com 921 votos. Diminuiu um pouco a quantidade de votos, mas também nós tínhamos 113 candidatos, salvo engano, proporcionalmente 113, até aumentou, proporcionalmente, né? Tinham, exato. O número de candidatos era muito maior que na eleição de 2016, né? Então, uma 2016 tinha 60 e poucos candidatos, né? Em 2020 tinha 113, salvo 113. engano. Então, fiz 921 votos. Minhas campanhas sempre foram campanhas muito franciscanas, campanhas visitando as casas, batendo na porta, falando, conversando com a comunidade, com a ajuda dos amigos e principalmente também da minha família. Minha família sempre botou o pé na estrada, me ajudou muito, minha mãe, minha esposa, né? Toda a minha família, meu pai, que infelizmente logo após a minha eleição de 2020 acabou sendo vítima aí do Covid.